Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauravanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasara Murali Manohara Radhikara Shika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Takta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotra Sata Shri Srimad Shla Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shla Gurudeva. E também a todos Shri Rupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Bhajana Rahasya, texto 38 do capítulo 2. Devemos cantar os santos nomes enquanto mantemos a nossa vida através de Yukta Vairagya, ou o humor da renúncia apropriada. Bhakti-rasamrita Sindhu 1.2.255 declara: Anashaktasya Vishayam Yatarham Upanyujata Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Yuchate. A renúncia apropriada é aceitar objetos favoráveis para o serviço de Krishna, enquanto se mantém desapegado a tudo que não está relacionado a Krishna e apegado a tudo que se refere a ele. Ou seja, essa é a renúncia estabelecida por Chaitanya Mahaprabhu, pelos nossos Goswamis, que é aquela renúncia que não prega que você tem que abandonar todo tipo de objeto material, abandonar os sentidos completamente, se virar uma pedra praticamente, né? Não é isso. Yukta Vairagya significa que você pode fazer uso, né, e possuir qualquer objeto, desde que ele esteja sendo utilizado no serviço para Krishna. 39. Verso do Bhagavatam 7.11.32. Britya Swabhava Krittaya Vartmana Swakarma Krit Hitva Swabhava Janma Karma Shoneir Nirgunatam Yat. Aquele que mantém o seu dever ocupacional, o seu swadharma, né, se abrigando na sua propensão inata, gradualmente ficará desapegado dessas atividades e ficará situado, então, no para além dos modos da natureza material.
Próximo, 40. Srimad Bhagavatam 11.7.39. Pranavrityeva samtushen munir naivendriya priyai jnanam jatha na nashyeta navakrityeta vamanaha. Eu tirei lições de como a força vital dentro do corpo opera, que devemos comer e beber apenas o quanto nos é necessário para manter este corpo. O sadhaka deve também comer apenas aquilo que ele necessita para manter a sua vida. Ele não deve desfrutar dos sentidos simplesmente para a gratificação barata. Do contrário, a sua inteligência ficará corrompida, né, e a sua mente ficará inquieta. E a sua fala trará tópicos não relacionados a Shri Krishna. Então, um verso muito importante. 41. O verso do Haribhakti Shuddhodaya 8.51 explica como devemos ser cuidadosos com o tipo de pessoas com as quais nós nos associamos. Então o verso diz: Yasya yat sangati punsho manivat syat sattadguna swakulardhye tato dhimam swayuthani eva samshraye. Uma pessoa desenvolve as qualidades da companhia que ela mantém, assim como um cristal reflete as cores daqueles objetos que são trazidos para próximo dele. Portanto, por nos associarmos com os devotos puros, podemos também ficar puros. Comentário de Srila Gurudeva. Bhajana Rahasya Vritti. A associação com devotos sadhu sangha é a fonte de toda auspiciosidade. Onde as escrituras nos dão a instrução para mantermos a solitude, né, a solidão ou nissanga, significa apenas mantermos sadhu sangha. Ou seja, quando as escrituras nos orientam a ficar isolados, né, significa ficar isolados das pessoas materialistas e apenas mantermos a associação com os devotos. 42. Com grande esforço, devemos seguir o caminho delineado pelos Mahajanas. Isso está descrito no Skanda Purana. Sa mrigya shreyasam hetu panta santapa varjita anavapta shramam purve yena shanta pratashriye. Apenas por seguir o caminho o qual os nossos acharyas, as grandes personalidades mahajanas anteriores, caminharam facilmente, nós podemos encontrar a auspiciosidade máxima e também a libertação do sofrimento. O conhecimento adquirido por ouvir das autoridades sobre as escrituras é o caminho real para Bhakti. No Brahma Yamala é declarado: Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidim Vina Aikantik Harir Bhaktir Utpat Eiva Kalpate. Podemos somente alcançar a exclusividade ou foco, né, Aikantika Bhava, de Bhakti pura, adotando o caminho dos Mahajanas anteriores, né, ou antecessores. Bhakti não pode ser alcançada quando deixamos esse caminho dos Mahajanas e criamos outro caminho. Né? Porque Dattatreya, Buda e outros pregadores foram incapazes de compreender a Bhakti pura, porque eles aceitaram apenas um reflexo desse sentimento transcendental. Dattatreya, ele se envolveu com os impersonalistas e Buda com o ateísmo. E assim, eles então criaram novos caminhos
né, descrevendo-os como sendo uma devoção unidirecionada. Na realidade, no entanto, esses caminhos promovidos por essas pessoas não são Hari Bhakti, são simplesmente distúrbios, utpata. Então o verso diz claramente que aquele que não segue o caminho estabelecido, ou seja, as regras e regulações estabelecidas pelos Shrutis, pelos Smritis, Pancharatras e outros livros védicos, elas vão criar o que? Distúrbios na sociedade, problemas na sociedade. Não há nada a ser criado. Ninguém precisa ter... religião não é igual na universidade que você vai tentar fazer uma nova tese sobre alguma coisa, criar alguma coisa, inventar alguma coisa, né, só para dizer que você é original e enfim, único, né? Nada disso. Vida espiritual é seguir o que já é eterno, o que já existe, a verdade que já existe, não precisa criar absolutamente nada. Mas nós vemos hoje não, né? Ao longo de toda a existência humana, como vários gurus, pseudo-gurus, né, criam coisas diferentes para poder atrair outras pessoas. Porque se eles repetissem o que já estava sendo feito, eles não iam ter público. Então eles começam a criar coisas novas que vão automaticamente atrair pessoas curiosas. As pessoas elas querem novidade, até mesmo dentro da espiritualidade. A grande maioria das pessoas quer novidades, quer distrair a mente. Qual vai ser o programa diferente? Qual vai ser a técnica diferente? Qual vai ser a experiência diferente? Qual vai ser o nome diferente, o mantra diferente? Porque as pessoas elas vão cansando muito rápido das coisas. É por isso que você vê que o nosso movimento dos Vaishnavas tem bem menos seguidores do que as outras grandes religiões e também outros gurus famosos. Toda vez que surge um guru novo, com uma história nova, com uma proposta nova, ele pega milhões de seguidores, não é dezenas de milhares como nós temos. Eles pegam milhões de seguidores. Então, porque nós não estamos propondo nada de novo, e nós estamos propondo que as pessoas entrem ou busquem, né, a verdade que é eterna, que é imutável e que não vai mudar, né, nós temos pouca aderência. Mas existe aí um grande engano, no sentido de que isso não se torna monótono. Tá? As grandes religiões monoteístas, né, elas se tornam monótonas. Por quê? Porque elas têm uma imagem congelada da realidade divina. Tá? Já nós não. Nós temos uma imagem dinâmica, né, da realidade divina, que são os passatempos eternos e passatempos sempre novos e frescos que Krishna faz. Então, eu posso exemplificar isso de uma maneira mais simples. Certa vez, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele decidiu que ia começar um jornal diário, né, chamado Dhananadiya Prakash. E esse jornal diário ia trazer artigos, enfim, né, notícias sobre o mundo Vaishnava, etc, etc. Então, uma outra pessoa, né, um senhor, esqueci o nome dele agora, que era uma figura, assim, vamos dizer, conhecida na sociedade ali bengali, né, de Calcutá, que questionou Srila Prabhupada. Perguntou o seguinte: olha, se até os jornais que estão... Não, ele disse o seguinte: como você acha que você vai encontrar conteúdo, né, para publicar jornais diários? Né? Você vai falar do quê? A tua realidade ela é muito limitada. Srila Prabhupada disse: se até os jornais mundanos têm notícias suficientes para rodar diariamente, imagine eu que vou contar as notícias do mundo transcendental. Então, apesar de nós seguirmos uma verdade que é fixa, que é eterna,
ela também é extremamente dinâmica. E ela não te deixa cair numa monotonia. Ela não te deixa ficar entediado jamais. Aliás, é uma rotina de repetição que, na verdade, é sempre nova. Né? Quem adora as deidades, por exemplo, os pujaris, eles têm uma rotina extremamente fixa, extremamente estrita, só que eles não sentem absolutamente tédio, monotonia, porque não é uma coisa mecânica, é uma coisa viva. Eu já fui pujari, na verdade eu adoro ser pujari. Eu servi deidades na Índia, servi o Samadhi do meu Gurudeva na Índia, por mais de 2 anos, lá o Samadhi de Gurudeva, e servia o dia inteiro como pujari, e sempre achei um dos melhores sevas, um dos melhores serviços. E muita gente, inclusive devotos, né, comentavam, perguntavam para mim, você não fica entediado, não ficar rodando, fazendo os mesmos movimentos, o mesmo procedimento de adoração diariamente? Eu falei, olha, para mim tudo isso é sempre, como se fala, tá sempre se renovando, é sempre fresco, né? É sempre novo, porque aqui tem raça acontecendo, aqui tem um sentimento transcendental, de espiritual, que faz com que a sua mente não fique, vamos dizer assim, presa no roda-moinho. Não é um roda-moinho, entende? Não é um roda-moinho como alguém que vai todo dia marca ponto numa empresa e trabalha e faz as mesmas coisas e repete. Aquilo é uma coisa mundana. Isso sim deixa a pessoa entediada, né? E muitas vezes deprimida. Agora, na prática espiritual, na relação com Krishna, absolutamente você jamais terá esse sentimento. E se você estiver tendo, é porque o problema está em você. E você precisa de orientação para estar corrigindo isso. Não é um problema da religião, do processo. Ok? Então, falamos tudo isso porque Gurudeva no verso aqui falou sobre essas personalidades, Buda, Dattatreya e outros que criaram novas doutrinas, né? E, em função disso, criaram o quê? Problemas na sociedade, distúrbios na sociedade. Comentário de Srila Gurudeva. No Ragamarga Bhajana, não há nenhuma consideração sobre regras do Shruti, Smriti, Puranas, Narada, Pancharatra, etc. A única consideração a ser seguida a única consideração é seguir os habitantes de Vraja. Mas para os sadhakas, que são aptos apenas para Vidhi Marga ou Vaidhi Bhakti, é necessário adotar o caminho da devoção como apresentado pelos Mahajanas, como Dhruva, Prahalada, Narada, Vyasa e Shuka. Assim, não há outro meio para que o Vaidhi Bhakta ele aceite seguir o caminho das pessoas santas. O que Gurudeva quis dizer? O verso está dizendo que você tem que seguir as regras, né, do Shruti, Smriti, né, e etc., para não criar distúrbios. Mas, por outro lado, Gurudeva diz, os que praticam Raganuga Bhakti não necessariamente vão seguir essas regras, mas eles não irão também criar distúrbios na sociedade, obviamente. Por quê? Porque eles já estão num outro patamar, no patamar já de uma consciência transcendental, na consciência de Krishna. Então, aqueles que ainda estão dependentes das regras e regulações seguirão os exemplos de quem? Dhruva, Prahalada, etc. E aqueles que são da prática de Raganuga vão seguir os exemplos de quem? Dos Brajabasis, das Gopis, dos Gopas, associados íntimos de Krishna em Vrindavana. Então, eles são a referência para quem segue Raganuga Bhakti. Para quem segue Vaidhi Bhakti, são outros Mahajanas. Nós, da Gaudiya, seguimos os Mahajanas, sim, até certo ponto. Para poder começar o processo, a gente segue eles. Depois, é só com as Gopis, só com as Manjaris. Tá bom? Mas só para começar, não me entendam mal. Não é que você agora vai achar que é 2 anos, 3 anos de prática,
ou... não. Só para começar são vidas, tá? Vidas. Então, a grosso modo, nós mantemos os dois, né? Tanto o dos Mahāyanas quanto o das Gopis. Até que nós, um dia, né, quando nos livrarmos dos anartas, uma série de coisas, poderemos ter, então, o nosso unidirecionamento para Raganuga Bhakti. Tá certo? E quando eu falo no começo, muita gente acha, não, eu já passei do começo, eu já tenho 5 anos de prática, eu já tenho 10 anos, já tenho 30 anos de prática. Você ainda pode estar no começo. Tudo vai depender do seu nível espiritual. Começo é no começo da vida espiritual. Não é quando você começou nessa vida, né? Então, muito cuidado nessa parte de análise, né? De quando é o começo. Tá? Você vai seguir a orientação do teu guia espiritual. Ele vai dizer para você o que você deve ou não fazer. Tá? Então, eu posso dar um exemplo. Você vai perguntar para o seu guia que livro você deve ler. Né? E aí o seu guia espiritual, o seu mestre espiritual vai dizer, você tem que ler Prahlada Charitra. Você precisa se aprofundar em Prahlada Charitra. Ensinamentos de Prahlada Maharaj, de Mahayana. Porque ele sabe que você precisa ouvir isso. É para o seu nível. Agora, se ele disser para você, em uma outra ocasião, agora você vai ler Vilapa Kusumanjali, por exemplo, sinal de que você já avançou e você agora já tem capacidade de entender isso aí. Certo? Muito bem. Continuando aqui o comentário de Gurudeva, falta só um parágrafo. Sem a misericórdia de Nama Prabhu, aqueles que executam bhajan serão incapazes de abandonar os seus anartas, mesmo após milhões de tentativas. Mas, se sinceramente você chora aos pés de lótus de Nama Prabhu, então todos os seus anartas serão destruídos em apenas poucos dias. Abandonando os seus anartas dessa maneira, você poderá ouvir e cantar com o abrigo exclusivo dos santos nomes. Então, quem já vem acompanhando as aulas, quem já entende um pouco do processo, sabe de que um dos principais processos para você limpar o coração é chorar enquanto você canta. Mas esse choro, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um humor correto. Não adianta você ficar chorando também, né, enfim, por sentimentalismo. Tá? Então não é todo choro que vai valer a pena. Né? Você tem que entender que existem certos humores ali necessários para que você possa fazer de fato essa limpeza dos anartas através desse choro. Tá? Mas, a grosso modo, é necessário chorar. Então, verso 43. Os esforços feitos para a prática resoluta de bhajan são descritos no Hari Bhakti Vilasa. São vários versos aqui, muito longo, eu vou ler só a tradução. Se um devoto unidirecionado, Aikantika Bhakta, canta e contempla as glórias do seu Prabhu, Sri Vishnu, com grande afeto e de acordo com os sentimentos transcendentais, ele não terá mais gosto por nenhuma outra atividade. Com este mantra em particular, e com o mantra específico, né, e com um sentimento devocional também específico, ele pratica archana em qualquer humor que ele deseje servir os pés de lótus da sua amada deidade. Mais tarde, esse mesmo serviço se transforma em serviço eterno. Mesmo que ele tenha abandonado tudo mais, né, alguns vestígios ainda precisam ser destruídos antes que esse serviço aconteça, né, antes que a perfeição ocorra. O desejo por nome, fama ou pratista, né, que são a raiz, né, ou é a raiz de todos os outros anartas. Então, o
o dever primordial é abandonar a pratista, que é comparada com o excremento. O que dizer então de tocar essa pratista? Nem mesmo devemos olhar para ela, nem mesmo à distância. Para aquele que canta os santos nomes de Sri Hari de manhã, de tarde, à noite e também no meio da noite, não há outro sadhana necessário. Então aqui, nesse verso, claramente está dito que, enquanto você está praticando, você tem um humor específico, e quanto mais você pratica, mais você vai se aperfeiçoando, até que um dia esse serviço se tornará um serviço eterno, ou seja, você vai entrar dentro da plataforma transcendental, né? Você vai, enfim, entrar na morada de Deus, onde você vai exercer esse serviço, você vai praticar, você vai prestar esse serviço, melhor dizendo, eternamente. Mas para que isso aconteça, você precisa eliminar os seus anartas. E qual é a raiz dos anartas? É a pratista, o desejo de fama. Tá? O desejo de fama, ele é o último a sair do nosso coração. Até grandes sábios, grandes mestres, livres de todos os outros demais anartas, podem cair por conta desse anarta muito perigoso, que é o sentimento de desejar prestígio, fama. Tá? Então, na medida em que esse anarta é removido, aí sim, então, você consegue a perfeição final. Tá? O verso 44, um verso do Govinda Lilamrita, 2.1, que descreve os passatempos da manhã bem cedo, Pratalila, da seguinte maneira. Eu não vou ler o verso todo, mas vou ler só a tradução. Após o Kunjabhanga Lila, ou o Nishanta Lila, que foi descrito aqui no primeiro capítulo, tá? Que é os passatempos do final da noite, quando Radha e Krishna se separam, né? Estavam dormindo no Kunja, se separam, Sri Radha e Shyama Sundara retornam para as suas respectivas casas e dormem em suas camas. Em casa, eles dormem por mais um pouquinho de tempo. A condição de Sri Kishori em Javata é indescritível, enquanto ela está queimando de saudades por seu amado. Sri Kishori aqui é Radha, e Javata é o local onde ela foi morar depois que ela casou. É a casa dos sogros e das sogras dela. Shri Rupa Manjari e Shri Rati Manjari estão absortas em seus respectivos serviços para ela, né, tentando encorajá-la, né, tentando colocar, né, trazer vida novamente para ela. Às vezes Jyotila, que é a sogra de Radha, às vezes Mukhara e às vezes Purnamasi entram no quarto de Srimati Radhika. E nesse momento Shyamala também vem. Kishori e Shyamala ficam imersas em brincadeiras, né? Brincando uma com a outra. E assim acontecem sempre novos e novos passatempos. Ou que esses passatempos acontecem sempre com novos e novos aspectos. Rupa, Rati e outros manjaris prestam um serviço íntimo a Srimati Radhika, banhando ela, decorando-a, né? Enfim, fazendo outras coisas. E ao mesmo tempo, elas estão relembrando Srimati Radhika dos passatempos de Krishna. Comentário de Srila Gurudeva. Shri Kishori, no caso Radhika, e suas sakhis, suas amigas, partem para Nanda Bhavan. No caminho, elas encontram Shyama Sundara e muitos passatempos cheios de raça acontecem. Nossos Goswamis revelaram alguns desses passatempos em seus escritos.
Ao chegar em Nanda Bhavan, Kishori começa a cozinhar e prepara muitos pratos deliciosos, né, nos inúmeros fogões que tem ali, cercando ela, rodeando ela. Shyamasundara está dormindo em sua casa. Yashoda Maya desperta ele, né, e, ao ver as marcas de unha no corpo do seu querido filho, ela fica triste e diz: o corpo do meu filho, do meu Lala, né, do meu menino, é macio como se fossem pétalas de um lótus azul. Por que esses meninos ficam machucando ele com essas brincadeiras de luta? E assim todo o corpo dele fica manchado com esse pigmento feito com pó de minerais, né, com pó de pedras preciosas. O que devo fazer? Né, eu não sei mais como dar um fim nisso tudo. Então, Mãe Yashoda, quando vê Krishna de manhã e vê aquelas marcas de unha no corpo dele, acha que foi por conta dele estar brincando com os seus amigos. Na verdade, não foi. Foi por conta do encontro que ele teve com Radha na noite passada. E essas marcas de pigmento mineral são pinturas que as gopis fazem para decorar os seus corpos. Então, quando Krishna abraça elas, né, ele fica também marcado com esses pigmentos, que a gente pode aqui também imaginar, né, fazendo uma tradução aqui bem livre, que é a marca de batom. Tá? Então, elas tinham maquiagem naquela época, óbvio que tinham, sempre tiveram. Né? Maquiagem sempre foi uma coisa presente na humanidade. Tá? Só que todas feitas com elementos estritamente naturais. Então, elas faziam um pó de pedras preciosas, né? Misturavam com alguma resina e criavam um batom. Né? Pegavam pó, por exemplo, pólen, né? Misturavam com alguma outra tintura natural, faziam um blush, faziam uma sombra de olho. Então, são assim, coisas extremamente simples de serem feitas por aquelas que são mestras, né, em passatempos amorosos e também garotas da floresta, garotas que cresceram no meio da floresta. Então, Mãe Yashoda fica indignada com isso, né? E ela fica pensando: como eu vou conseguir colocar um fim nisso tudo? E aí, Kundalata, ela brinca dizendo: o seu Lala, ele foi fazer asa de noite. Kundalata, ela já explana logo. Ela já fala: seu filho foi fazer asa, não tem essa de ficar brincando com seus amigos, não. Mas a palavra rasa, ela é desconhecida para a Mãe Yashoda. A Mãe Yashoda, lembrem-se, é Vatsalya Rasa, é o amor maternal. Ela não tem acesso ao que Krishna faz com as gopis, ao que o sentimento que ele tem pelas gopis e vice-versa, quem está em Vatsalya Rasa não sente, não sabe. Né? Então, após expressar o seu afeto, né, por sua mãe, Shyamasundara, ele pula da sua cama e vai então ordenhar as vacas. Ao retornar, ele ele é banhado, né? Ele é banhado, ele come e então ele parte para levar as vacas para o pasto. Kishori, muito envergonhada, aceita um pouco dos remanentes do seu amado e retorna para Jyavata com as suas sakis. Muitos outros passatempos acontecem entre essas lilas, né, que estão descritas, o Gurudeva diz. E seria muito difícil para mim descrever a todas elas aqui. Um Premi Bhakta, que pratica bhajana enquanto se lembra desses passatempos que estão aqui, ao qual estamos fazendo alusão, né, e saboreia ele pode saborear essa raça em todos os estágios de
sadhana. Ou mesmo no estágio de sadhana. Então você pode desfrutar esses passatempos, se lembrar deles mesmo no estágio, na prática de sadhana. Bom, aqui então encerra-se o capítulo 2, que é o Dvitiyama, né, o Pratalila. E agora vamos dar início então na próxima aula ao capítulo 3, que é o Tritiyama Sadhana, Purvanakaliya Bhajana, Nishta Bhajana. Ok? Então todos tenham um excelente dia. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.